Esta noite, no Linha da Frente, o drama de Maria, uma menina de 8 anos, filha de pais em conflito, internada num orfanato por se recusar a ver o pai. O Versi-me disse que se achava que era eu que estava a fazer mal à minha filha, que me prendesse a mim. Mas que, por favor, o internamento à minha filha não. Seria retirar-lhe uma vida, retirar-lhe tudo. Pôr uma criança numa instituição, retirá-la à mãe, porque ela não quer ir ao pai, eu acho que isto é uma punição. Ela foi condenada a um exílio interno, uma coisa qualquer deste género. Estou a ouvir ela falar, pareceu que foi roubada. (22 de julho de 2009, Vila de Fronteira. Há quase 7 meses atrás. Faz tarde e agentes de fronteira aquietam-se à espera de uma sentença. Uma menina de nome Maria, com quase 8 anos, chora às mãos de um juiz de 30 anos de idade, Nuno Bravo Negrão, que a vai mandar internar num lar. A menina é filha de uma professora do primeiro ciclo e de um gerente bancário. Há muito que a menina se recusa a ver o pai. Por causa disso, o juiz decide. Deverá ser traçado um plano terapêutico que permita a reconstrução da personalidade, porque Maria vem vivendo em Érebro, que significa no inferno, trevas, por conta de um conflito dos adultos com o qual nada mais tem a ver que apenas o facto de se haver achado no meio dele. A decisão abalou profundamente a mãe de Maria, Antónia Correia. Não pode ser normal uma criança ser internada por uma discussão de 2 adultos. E a Maria tinha uma vida estável, vivia bem, tinha carinho, amor, afeto por todos. Era uma criança que era adorada por todos na escola, sabe as regras dela, extremamente inteligente. Não percebo porque é que a minha filha teve que ser internada. Sobre os sentimentos do pai nada sabemos. O pai proibiu o RTP de divulgar as imagens e os sons captados quando foi interpelado pelos jornalistas da RTP. As perguntas foram feitas na via pública à saída do seu local de trabalho. Vamos contar então o que se passou por desenhos e transcrever o que foi dito. Ó João, onde está a GNR? Não é importante para si a sua filha? Eu já lhe disse que não autorizo a recolha de imagens minhas, nem da instituição, nem da minha casa. Tem receio de quê? Eu não tenho receio de nada. Então não quer falar da sua filha porquê? Só lhe digo isto. A GNR apareceu pouco depois e identificou os jornalistas. A GNR disse que o pai de Maria iria apresentar queixa contra a RTP por ter sido questionado sobre a sua filha. Ficou então a saber-se que o pai de Maria não falará sobre a sua filha, ao contrário da mãe, Antónia Correia. Iremos por isso contar a história de Maria com base neste documento do Tribunal de Fronteira. Maria nasceu a 11 de dezembro de 2001 em Porto Alegre. Nos 3 primeiros anos, o casal viveu com a filha em Cabeça de Vide. Em outubro de 2005, os pais desentenderam-se e separaram-se. 3 meses depois, em 19 de dezembro de 2005, o Tribunal de Fronteira decidiu que Maria ficava à guarda da mãe. 1 mês e 10 dias depois, conforme relata o Tribunal, o pai suscitou o primeiro incidente queixando-se do incumprimento dos regimes de convívio. Começou aqui o drama de Maria. O Tribunal ordenou então à GNR que passasse a ir buscar a criança, o que muito impressionou a pedopsiquiatra de Maria. Eu cheguei a ler alguns relatos da GNR de quando a criança era obrigada a estar com o pai e vinha de casa da mãe para o carro do pai. E são relatos pungentes, não é? Em que o próprio relato da GNR mostra como aqueles próprios homens da GNR que iam buscar a menina e a viam a espernear e a chorar e tinham que a agarrar, ficavam eles próprios perturbados. A 22 de julho de 2009, há quase 7 meses, os pais de Maria foram chamados ao Tribunal de Fronteira para uma conferência de pais que ficou lavrada em ata. O juiz Nuno Bravo Negrão passou então no seu computador um filme de um site brasileiro onde várias pessoas falavam da ausência nas suas vidas de um progenitor por culpa do outro progenitor, com o título A Morte Inventada. Parecia que eu tinha que ter uma certa cumplicidade com a minha mãe. E se eu achasse legal sair com meu pai, era como se eu estivesse traindo a minha mãe, sabe?
O juiz garantiu que a exibição tinha efeitos lúdicos. Enquanto os pais viam o filme, o juiz mandou que lhe trouxessem Maria. A menina chorou e gritou e 30 minutos depois foi mandada internar num lar sem que lhe fosse permitido despedir-se dos pais. Tentaram ouvi-la e que ela, pronto, começou a chorar. Eu não podia subir, não subi. Entretanto, pedi encarecidamente à advogada, por favor, que o Sr. Dr. Juiz me ouvisse, falássemos, que, pronto, e a muito custo. E depois de muito tempo, o Sr. Dr. Juiz recebeu e eu disse-lhe que não entendia porquê, que me explicasse porquê, que me ofereci e me disse que se achava que era eu que estava a fazer mal à minha filha, que me prendesse a mim. Mas que, por favor, o internamento à minha filha não. Seria retirar-lhe uma vida, seria retirar-lhe tudo. Ela não merecia aquilo. Eu própria fiquei transtornada e incrédula face a essa situação e pedi mesmo à mãe que me desse o número de telefone do gabinete do juiz para eu própria entrar em contacto com eles. Eu queria lhe dizer, como disse, que achava do ponto de vista psiquiátrico que era uma medida demasiado radical e que poderia até resultar traumática para aquela criança. E ele, muito calmamente, respondeu-me: doutora Áurea, Maria está aqui nesta sala a brincar comigo, toda contente. A senhora sabe o que é uma criança ficar privada de estar com o pai? Pois eu sei. Tive muito gosto em falar consigo. Até uma próxima. E desligou o telefone. Mas o que o juiz disse à pedopsiquiatra não condiz com o que ficou escrito na ata do tribunal. Foi tentada a sua audição, a qual não se mostrou possível, uma vez que a criança, se encontrava num estado de choro compulsivo e apresentando recusa em manter qualquer conversa. Maria foi então enviada de imediato para o lar em Vendas Novas. Na opinião do juiz, a criança padecia de um síndrome de alienação parental. E só o afastamento da menor dos seus progenitores é o meio apto a obstar ao agravamento da sua saúde mental. Eduardo Sá, psicólogo, tinha dado um parecer a pedido do pai de Maria, onde confirmava a existência de um síndrome de alienação parental. Há indícios consistentes de um síndrome de alienação parental. Em segundo lugar, havendo indícios consistentes, alguém o promove. E quem o promove tem que, objetivamente... E a criança? Quem o promove não pode ter um filho à sua guarda. Porque é como se nós, no fundo, constatássemos que existe um maltrato e, apesar disso, assobiássemos para o ar. Em terceiro lugar, se há um pai que promove e outro pai que é vítima, aquele que é vítima, ou aquele que presumivelmente é vítima, deve ter o filho à sua guarda e não deve ser esta criança colocada numa instituição, porque, no fundo, estamos a castigar duas vítimas. Faço-me entender. Para o psicólogo Eduardo Sá, Maria deveria ser entregue ao pai porque tem um síndrome de alienação parental induzida alegadamente pela mãe. O juiz aceita a existência de um síndrome, mas recusa a entrega da criança ao pai. O juiz sentencia: Maria rejeita a figura do pai, não podendo logicamente ficar à sua guarda. Mas afinal, o que é o síndrome de alienação parental? De forma resumida, o tribunal aponta 3 sintomas. Primeiro, as visitas são calmas, com dificuldade na hora de trocar de progenitor. Segundo, os filhos utilizam argumentos frívolos e absurdos. Terceiro, o seu estado de pânico é tal que as visitas se tornam impossíveis. Ruth Agulhas, psicóloga, perita forense do Instituto de Medicina Legal, manifesta-se contrária à decisão do juiz Nuno Bravo Negrão. Os sistemas de que nós dispomos de classificação das doenças mentais, um deles pela Organização Mundial de Saúde, outro pela Academia Americana de Psiquiatria, não reconhecem a existência de um síndrome de alienação parental. Portanto, nós não podemos estar a justificar um parecer ou, eventualmente, até um projeto de vida de uma criança com base em algo que não está classificado como tal. Emílio Salgueiro, professor em Psiquiatria Infantil, fala de um outro síndrome. Isto não é um síndrome de alienação parental. Eu agora invento uma palavra. Isto é um síndrome de perseguição filial que está a acontecer.
Isto é uma perseguição que está a ser feita àquela criança por estar a opor. Não está a ser respeitada. Está a ser perseguida. E foi punida. Clara Sotomayor partilha a mesma opinião, é jurista, professora da Universidade Católica e deu um parecer contra o internamento de Maria no âmbito do Instituto de Apoio à Criança. Portanto, não cabe aos juristas fazerem uma opção por uma teoria que não tem validade científica, que não é aceite, nem tem consenso entre os psicólogos. Até porque esta teoria nos Estados Unidos já tem tido como consequência a entrega da guarda de crianças a homens, a pais, que venham a ser condenados por abuso sexual de crianças, por exemplo. Da Conferência de Pais de 22 de junho, o Tribunal transcreve a avaliação de uma psicóloga da Associação de Chão de Meninos, onde se afirma que Maria terá dito que em casa do pai, o pai dormia com ela na mesma cama e onde se queixa: eu não quero nem gosto de dormir com o bruto. Ele mexia-me pelo corpo todo, só não me mexia na cabeça e também me mexia no pipi e eu não gostava. Estas verbalizações de Maria não terão sido averiguadas nem tidas em conta na decisão do juiz sobre o futuro da criança. O que eu acho importante deixar muito claro é que, quando há uma suspeita, neste caso em concreto, e é típico das situações quando um progenitor diz mal do outro, surgirem alegações de abuso sexual, temos que olhar para essas alegações com o mesmo rigor e com a mesma objetividade com que olhamos para qualquer suspeita de abuso sexual. Uma suspeita de abuso sexual nunca é fácil de revelar para qualquer criança, muito menos quando o agressor é alguém próximo, é alguém em que essa criança confia. O risco maior para esta criança está neste querer forçar, insistir para que seja entregue ao pai. Esse era o risco maior. Mas depois agora ainda há um risco maior ainda. É o super risco, que é a entrega à instituição. Ainda é maior este risco. Mas quer um, quer outro, são riscos contra os interesses da criança. Eu pus aqui umas expressões um bocadinho violentas. Acho que certas atitudes que aqui estão são atitudes criminosas. Maria está internada há quase 7 meses no Lar Betânia, um lar evangélico em Vendas Novas. Na porta em frente ao lar, ouviu-se durante muito tempo um choro continuado. O meu quarto é esta porta aqui assim, e eu ouvia de manhã a menina chorar. Não sei por que motivo foi, mas... A mãe de Maria agora só pode ver a filha às quintas-feiras durante 1 hora e na presença das funcionárias do lar. Na noite anterior à visita, a mãe é obrigada a telefonar para o lar para receber instruções. Eu queria levar um brinquedo à Maria porque eu nunca levei um brinquedo da Maria, para ela ficar com ele aí. Posso? E que brinquedo era esse? Um brinquedo dela, um brinquedo que eu agora vejo no quarto dela que ela gostasse muito. Mas eu posso levar. Então, Dona Antônia, mas vamos combinar mesmo só um brinquedo, está bem? Então, mas porquê, doutora? Pelo menos mais Dona qualquer Antônia, coisa. é mesmo só um brinquedo. Quem é que não sente a falta de um filho? Quando há uma ótima ligação, quando há amor, afeto, carinho, há uma ligação de mãe e filha, porque há... Claro que sinto a falta da minha filha e muito. Maria está no Lar Betânia há quase 7 meses. Eduardo Sá discorda frontalmente da decisão do juiz Nuno Bravo Negrão. Se o Tribunal toma um conjunto de decisões fazendo uma extrapolação daquilo que eu digo, e se nunca me pediu uma opinião, podia tê-lo feito inúmeras vezes, nunca me pediu uma opinião que fosse, fazendo uma extrapolação a partir daí, eu não posso ficar impassível se eu, no fundo, sentir que, com uma certa interpretação daquilo que eu disse, há uma criança a ser presumivelmente maltratada. Poderemos estar a cometer um erro ainda maior, que é alienar duplamente a criança digamos, dos progenitores. Neste momento, é preferível a criança ter um pai ou uma mãe só do que não ter nenhum.
O que é importante é que o juiz, nas suas decisões, em matéria tão sensível e num universo das crianças, que é um universo imprescrutável para muitos de nós. Nós todos já fomos crianças, mas para perceber as suas expectativas, os seus desejos, os seus bloqueios, os seus afetos, o Tribunal tem de recorrer muito a apoio de especialistas. Há juízes, sem dúvida, com capacidade para trabalharem neste caso de crianças. Outros, eu acho, que não têm preparação suficiente. Sei que esta declaração não vai ser popular, mas eu digo claramente, há juízes que não têm preparação suficiente. Provavelmente, no período formativo, este tipo de trabalho, este tipo de problemas, não foi suficientemente debatido. Os tribunais não têm interesses rigorosamente nenhuns em decidir de uma maneira ou de outra. Têm obrigações é decidir a favor das crianças e do interesse superior das crianças. Podem nem sempre tomar as melhores decisões. Agora, seguramente, nunca o fazem é para beneficiar A ou B. A RTP enviou 2 fax ao juiz Nuno Bravo Negrão, mas o juiz não quis explicar a sua sentença, nem sequer a forma como entornou Maria, sem a deixar despedir-se de ninguém. O avô recorda esse momento. A palavra pareceu que foi roubada. A mãe de Maria recusa comentar o internamento da filha e muito menos o comportamento do juiz. Não posso. Eu tenho receio, a sério. Juro-lhe que estou com receio. Nesse aspecto tenho. E tenho que perceber que é assim. Tudo o que eu disser contra o tribunal vai ser utilizado contra a minha filha. Eu tenho que tirar a minha filha de lá primeiro que tudo. Percebe? As palavras e os passos da mãe estão também condicionados pelo lar. Ouçamos este pedido de Antónia Correia. Pede para tirar uma foto ou para mostrar aos avós de Maria que já não veem a neta há quase 7 meses. Será que eu posso só tirar uma fotografia à minha filha? O regulamento da instituição, e o regulamento da instituição é que não há permissão para retirar fotografias a quando das visitas. O que eu posso é... Mas porquê, doutora? Se é no meu telemóvel para mostrar aos meus pais? É um procedimento da instituição. O que podemos é tentar encontrar aqui um meio termo e é não tirar fotografia durante a visita, mas nós podemos lhe facultar uma fotografia do processo da Maria. Mas será que estamos perante maus pais, pessoas perturbadas que exigem precauções especiais? Em 25 de setembro de 2008 foi junto ao relatório da avaliação do progenitor, elaborado pelo Departamento de Psiquiatria do Hospital de Porto Alegre, o mesmo não padece de perturbações da personalidade. Mais à frente lê-se também, em 25 de setembro de 2008 foi junto ao relatório de avaliação da progenitora, elaborado pelo Departamento de Psiquiatria do Hospital de Porto Alegre, a mesma não padece de perturbações da personalidade. Este é um caso que eu avaliei em privado, a pedido da mãe e depois também do pai. Portanto, tive a oportunidade de fazer aquilo que a ética nos pede, que é que avaliemos todo o sistema familiar e não apenas uma parte do mesmo. Daquilo que eu observei, que acompanhei a família durante um ano, em 2006, quando a criança tinha 4 anos de idade, era de que a rejeição da criança era de facto muito intensa, e não encontrei qualquer indício de que essa rejeição fosse fruto de um sugestionamento materno. Pôr uma criança numa instituição, retirá-la à mãe porque ela não quer ir ao pai, eu acho que isto é uma punição. Ela foi condenada a um exílio interno, ou uma coisa qualquer deste género. Para mim, isso não é mais grave. E dizer que isto vai ajudar a criança a desligar-se da maneira como estava ligada à mãe, tida como patológica, eu acho que não é nada patológica, é perfeitamente normal aquela ligação. Porque ela não quer ir ter com o pai, uma criança tem direito a ter opiniões. Podem não ser as opiniões do pai, nem as opiniões da mãe, nem as opiniões dos juízes, mas têm todo o direito a ter opiniões. Ela tem as suas razões para dizer, eu não quero estar com o meu pai. Pode-se averiguar quais são essas razões, mas não para fundamentar uma decisão de entregar ao pai. E a criança não pode escolher? Nem deve. No dia em que as crianças tiverem a possibilidade de escolher, então os pais não são necessários para nada. Faça-se a maioridade aos 6 anos, se for o caso, e retirem-se daí as ilações.
Aos 8 anos de idade, Maria está internada por ordem do juiz Nuno Bravo Negrão num lar com apenas uma psicóloga para 29 crianças, segundo consta no documento que o Ministério da Segurança Social forneceu à RTP. Confirma-se também que o lar não tem corpo clínico próprio. Recorde-se que o juiz tinha sentenciado que é ao lar Betânia em Vendas Novas a quem incumbe agora a prestação de todos os cuidados adequados de saúde e vivência emocional de que a menor carece. A escolha do juiz Nuno Bravo Negrão é considerada estranha pela advogada Inês Carvalho Sá, especialista em direito de família. Não é comum que o magistrado saiba à partida qual é o lar que vai ter vaga, portanto não coloca nunca o nome de um lar numa decisão. Agora, esta é a minha experiência na área territorial de Lisboa. Posso lhe dizer que não é de todo comum. 1, 2, 3, saltemos! Coisa boa! Este encontro entre mãe e filha foi gravado pouco antes do Natal. Princesa linda da mãe! 4 coisas para saber no Natal, não sei. 4 coisas? Sabes o que é que eu estou no teatro? Espera. Diz! Da comboio. O motorista do comboio! Pi, 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 pi. Ui, meu amor, lindo, lindo, Que grande surpresa! Obrigado, Pai Natal. No ano que vem, não me vou portar mal. Maria aprendeu este verso aos domingos numa igreja evangélica fora do lar. Vejamos as imagens. Uma carrinha transporta as crianças para fora do lar. A mesma carrinha para em frente à Assembleia de Deus e as crianças, neste caso, ajudam-se umas às outras sem que, aparentemente, haja a intervenção de nenhum auxiliar, técnico ou supervisor. As crianças estão sozinhas na rua. Carlos Pinta Abreu, advogado em vários casos de maus tratos contra crianças, diz que estamos perante graves violações de direitos. Quanto à imposição de qualquer confissão religiosa a crianças institucionalizadas, a resposta é claramente isso é uma violação. E uma violação da lei e uma violação da consciência. Uma violação da lei porque não pode haver imposição de religião. Muito menos por via do Estado e muito menos por via de uma decisão judicial. Pergunto-lhe, a criança tem alguma hipótese de dizer não? Se não tem hipótese de dizer não, é uma imposição. Uma rápida consulta na internet sobre o lar Betânia conduz à Aliança Evangélica Portuguesa. O lar pertence à Convenção das Assembleias de Deus com sede em Lisboa. Adicionando as palavras Vendas Novas, volta-se a Vendas Novas, não ao lar Betânia, mas sim à Aliança Pró-Evangelização das Crianças de Portugal, em Vendas Novas, na Estrada do Canha. Este homem lidera a Igreja Convenção das Assembleias de Deus. Abandonou a enfermagem para ser pastor evangélico. A entrevista decorre em Fanhões, numa quinta com vários hectares, comprada em abril de 1975 por evangélicos americanos. É ele quem nos esclarece sobre as questões da evangelização das crianças. Portanto, não podemos dizer que os direitos dos pais estão a ser violados. E a maior parte das crianças estão ali porque os pais não assumiram, foram as suas responsabilidades. Okay? E o lar, infelizmente, tem que os substituir. Mesmo da religião? Não, é porque eu sempre disse e mantenho que é em função do desejo das crianças de ir ou não à igreja. Portanto, não é uma situação imposta como eu não imponho às minhas próprias filhas. Eu não imponho às minhas filhas os meus valores, não é? Eu transmito e elas são livres para escolher exatamente como os meus pais fizeram comigo. Por ordem de um juiz que quer reestruturar a personalidade de Maria, Maria está num lar que lhe transmite valores religiosos. Uma decisão judicial contestada por Inês Carvalho Sá, especialista em direito de família. As situações de perigo que legitimam a intervenção das entidades estão previstas no artigo 3º. Este artigo 3º, entre outras situações, indica situações graves como abandono, maus tratos físicos ou psíquicos, abusos sexuais, crianças que se prostituem, crianças que são vítimas de exploração infantil ou crianças que estão sujeitas a consumos de estupefacientes ou elas próprias consomem. Portanto, em nenhuma destas alíneas eu consigo encontrar essa situação.
na mesma lei, o legislador indica no artigo 35 quais são as medidas de promoção e proteção a aplicar. E nas alíneas que temos no artigo 35, há uma ordem que deve ser seguida por... é uma ordem de preferência, ou seja, nós começamos pelo apoio junto dos pais, depois, se este não funcionar, passamos para o apoio junto todo familiar. Se este ainda assim não for plausível e não surtir efeitos, confiança à pessoa idónea, até chegarmos ao acolhimento institucional, há várias medidas que deverão ser aplicadas. Ainda assim, institucionalizada a criança mantém direitos legalmente previstos. O artigo 58 da Lei de Promoção e Proteção é claro: a criança tem o direito a manter regularmente em condições de privacidade contactos pessoais com a família, pessoas com quem tenha especial relação de afetividade. A visita é feita numa sala, no orfanato, com a Maria e com as técnicas, mas nada. Estão presentes? Sim. Assistem às suas conversas? Sim. Com a Maria? Sim. A senhora não tem a liberdade de falar com a Maria? Sozinha? Não, sozinha não. Todas as visitas são assim. O tempo que Maria irá permanecer no Lar Betânia depende do próprio Lar Betânia. O juiz Nuno Bravo Negrão diz que confia a guarda e os cuidados da menor Maria ao Lar Betânia a quem incumbirá a prestação de todos os cuidados adequados à saúde e vivência emocional que a criança carece. Isto é, prendê-la, porque a criança acaba por estar presa, a criança acaba por ser retirada não só ao seu progenitor com quem vivia, mas ao seu mundo. Há uma indeterminação da duração deste internamento e há, de alguma forma, alguma indefinição sobre qual é a condição da qual depende o seu regresso. A condição será, bom, ter um bom relacionamento com o pai. Mas a sua pergunta é pertinente. E se daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 1 ano e meio, o problema se mantiver e, porventura, até se agravar? Se a criança, por exemplo, atribuir ao pai, ainda que erradamente, a circunstância de ter sido colocada naquela instituição? Claro que está a ser muito complicado para todos, muito mesmo. Não só para os meus pais, como para os amigos, como para miúdos, amigos da Maria, crianças de fronteira, amigas da Maria, crianças da escola, amigas da Maria de Ponte Soura. Está a ser muito complicado, porque a Maria nunca mais vem. Nem nunca mais ninguém viu a Maria. Com a autorização do Lar Betânia, Maria passou o Natal com o pai e o Ano Novo com a mãe. Maria foi depois obrigada a regressar ao Lar Betânia, um dos 37 lares que a Aliança Evangélica Portuguesa tem espalhados por todo o país com o suporte financeiro do Estado português. O internamento de Maria custa aos contribuintes portugueses 517 € mensais. Em 7 meses já foram gastos 3.619 €. O juiz Nuno Bravo Negrão internou Maria no Lar Betânia por Maria não querer ver o pai. O juiz considerou que tal facto era resultado de uma doença mental de Maria, o síndrome de alienação parental. Mas em declarações à RTP em Genebra, a Organização Mundial de Saúde afirma não reconhecer o síndrome de alienação parental como doença. Parental alienation syndrome does not appear in the list of International Classification of Diseases and Related Health Problems. Maria fez 8 anos em 11 de dezembro último. Nesse dia a mãe foi autorizada a passar 1 hora e 15 minutos com a filha.